Falou inicialmente sobre o encargo do irmão Dong a respeito de cuidarmos das pessoas, amando as pessoas, né? E depois o irmão Dídimo mencionou que nós precisamos estar também cheio da palavra de Deus, né? Trabalhando em nosso interior, né? Nos fundamentando para que a gente possa cumprir a nossa comissão. A verdade de Deus em amor. Efésios fala que a verdade de Deus em amor. Então o amor que se fala na Bíblia, ele é expresso quando nós temos as verdades da palavra do Senhor para passar para as pessoas. O amor se expressa por meio da graça de Deus na verdade. Colossenses, né? Lembra que Colossenses fala a graça de Deus na verdade. Então, juntando esses dois sentimentos, que é o amor e depois a necessidade de nós nos aprofundarmos na palavra do Senhor em todos os temas em que os irmãos tenham necessidade, você pode resumir nisso: a verdade em amor. É o que as pessoas precisam, tá certo? É o que as pessoas precisam. Mas eu tenho uma coisa: onde que a verdade em amor, terá ambiente para que ela possa chegar até os irmãos? Como é que nós vamos poder amar os irmãos, levar as palavras para eles, palavras que nós ouvimos, que estão na Bíblia, que são ricas? Onde que nós podemos fazer com que essa verdade chegue nos irmãos e o amor que nós temos no nosso coração seja expresso para os irmãos? Onde? A igreja, ela é esse ambiente onde a verdade em amor, ela é desfrutada. Mas não é meramente a igreja num aspecto só de visão. É a igreja no seu aspecto prático. É a igreja como um ambiente adequado, É a igreja como um ambiente onde se possa desaguar essa verdade. Então, irmãos, grupo familiar vamos falar de grupo familiar de multiplicação, grupo familiar GFM. Mas não esquecermos que antes de multiplicarmos, nós precisamos cuidar dos irmãos que vão multiplicar. Então, esse grupo familiar, nós nos cuidamos e nós crescemos. A linha central, pus aqui 4 nomes: Jesus, Paulo, Moisés e Neemias. Esses 4 têm algo em comum. Os 4 sabem que não se pode viver a verdade em amor, ou fazer com que a verdade chegue nos irmãos, ou fazer com que o amor flua, sem que seja em ambiente adequado. O ambiente a célula para que isso se pratique, são as famílias. Então Jesus trabalha com famílias, o apóstolo Paulo trabalha com famílias, Moisés trabalha com famílias e Neemias trabalha com famílias. O inimigo de Deus está procurando destruir as famílias. E onde que as famílias se juntam, se reúnem para trabalharem, para ganharem a verdade em amor? Onde? Nas casas, nos pequenos grupos. Ali as pessoas são ganhas para o Senhor. E ali as pessoas são cuidadas. Tudo se resume em ganhar as pessoas e cuidar das pessoas. O apóstolo Paulo, ele tem um padrão no tratamento das suas epístolas. Ele começa com o céu, depois ele vai para a terra. O céu é a revelação. A terra são famílias. Se você verificar o que aconteceu em Colossenses, ali você tem o apóstolo, você tem o Epáfras, depois você tem a graça de Deus, a graça de Deus na verdade. Depois nós temos Cristo, que foi suprimido deles, que estava sendo diluído por meio de alguns mestres que estavam diluindo a pessoa do Senhor Jesus ali. Depois o apóstolo Paulo fala sobre unirmos a Cristo, cujo resultado eram famílias edificadas. Ele deu recomendações para os pais, para os filhos, para a esposa, para o esposo, para o servo e para a serva. Vai ter que trocar mesmo?
Amém? Bom, então o apóstolo Paulo ele deu recomendações para o pai, para a mãe, para o servo, para a serva, para o filho, né? Pai, para o esposo e para a esposa. A grande palavra, a grande revelação que o Senhor estava dando em Colossenses tinha por vista salvar famílias. Aquela palavra tão violenta, tão forte, tão poderosa, tão rica, um Cristo que estava sendo diluído em Colossenses, ali em Colossos, atingia a base, o fundamento que eram as famílias. E as famílias reúnem casas. Então, se nós queremos uma igreja que a verdade em amor ela seja colocada nos irmãos e frutifique, é preciso verificar o que as casas podem fazer, o que as famílias podem fazer. O inimigo de Deus quer atingir a igreja, mas o inimigo de Deus atinge primeiro famílias. Na verdade, quando ele atinge as famílias, ele atingiu a igreja. Mas quando você atinge as casas onde as famílias reúnem, você atingiu então as famílias. E quando nós atingimos os grupos familiares, a igreja então entra numa dificuldade muito grande de vencer o mundo. Então, o apóstolo Paulo, todo o padrão das principais epístolas dele, sempre leva para as pessoas, deságua em pessoas. Ele começa com a grande revelação e termina em pessoas. O Senhor Jesus, ele é aquele, eu queria ler com vocês aqui, Lucas capítulo 19, versículo 1. Lucas 19, versículo 1. Depois o Eliseu vai falar a respeito de um aspecto bem peculiar das famílias, que são os jovens. Mas eu quero falar de uma maneira geral da família. Lucas capítulo 19, versículo 1, mostra como Jesus via essa questão. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. Então nós vemos aqui uma pessoa que era um publicano, uma pessoa certamente complexa no seu ser, uma pessoa excêntrica possivelmente, um baixinho excêntrico, rico, maioral dos publicanos. O Senhor está passando e o Senhor precisa alcançá-lo, que é o desejo que nós temos com relação às pessoas, alcançar as pessoas. Então eis aqui um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, uma pessoa difícil, possivelmente, procurava ver quem era Jesus, que é o que as pessoas querem, é ver quem é Jesus, mas ele não podia por causa da multidão. Hoje, se nós não levarmos as pessoas para dentro de ambientes que o tirem da multidão, eles nunca vão conseguir conhecer Jesus de uma maneira adequada. O Jesus que pode transformar a vida deles, o Jesus que pode fazer com que a família seja estabelecida, maravilhosa, e que ela possa ser a expressão do amor de Deus, que haja um ambiente de tranquilidade, de paz. Então procurava ver Jesus, mas ele não podia por causa da multidão. E às vezes nós temos uma vida da igreja muito boa, mas às vezes os irmãos ainda são multidão na nossa vida. Eles não se veem ainda como um elemento que tem nome. E os grupos familiares permitem tal coisa. Uma casa permite tal coisa. Às vezes, o que nós vemos são as multidões, mas os irmãos querem se ver nos seus problemas, querem se ver nas suas dificuldades, eles querem se ver naquilo que os aflige. E que às vezes as reuniões de sábado à noite e domingo à noite não conseguem suprir, porque são gerais. Então, na multidão, nós não vemos a pessoa. Na multidão, ele não consegue ver Jesus adequadamente. Irmãos, estão entendendo? Existe um ambiente na vida da igreja que permite que nós vejamos Jesus, mas existem ambientes na vida da igreja onde nós podemos ver Jesus mais, que é o que aconteceu aqui. Ele não podia ver Jesus, ele estava numa situação difícil, queria ver, mas não conseguia ver. Às vezes os irmãos querem ver Jesus, mas eles não conseguem ver Jesus na sua profundidade. E aí as coisas acontecem lá onde eles estão, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. As pessoas têm problemas, e algumas delas são de pequena estatura que a gente nem nota quando está na vida da igreja. Eles estão ali de pequena estatura,
são pequenininhos, problemas pequenininhos, coisas pequenininhas que os corrói por dentro. São de pequena estatura, mas existem. Eles têm problemas, eles querem ser ajudados, eles querem avançar, mas é de pequena estatura. Às vezes, os irmãos, eles ficam perdidos no meio das nossas atividades. Nós temos atividades 1000, mas às vezes um menino de pequena estatura, um casal de pequena estatura, um jovem de pequena estatura, um relacionamento de pequena estatura, alguém de pequena estatura está ali e às vezes nós não percebemos, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. As pessoas querem conhecer o Senhor Jesus, e se elas tiverem que subir em árvores para encontrar o Senhor Jesus, elas vão subir. Mas, irmãos, convenhamos, conhecer Jesus de uma árvore, eu acho que não é muito adequado não, né? Ficar de pendurado em árvore para conhecer Jesus, que dificuldade é essa, né? Então você vê aqui alguém querendo conhecer o Senhor Jesus. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, graças a Deus, ele olhou para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque me convém ficar hoje em tua casa. A questão aqui, irmãos, não é a árvore. A questão aqui é a casa. Então o Senhor Jesus podia ter conversado com Zaqueu. Zaqueu, deixa eu conversar um pouco contigo aqui sobre os teus problemas. Mas não, Jesus pensou assim: não, tem muita coisa para falar para Zaqueu. Não posso falar em cima da árvore. Eu não posso falar em cima da árvore. Tem muita gente, irmãos, que de cima da árvore não fala os seus problemas, porque ele sabe que está todo mundo ouvindo. Por isso Jesus diz: vamos para a sua casa. Irmãos, vamos levar os irmãos para casa. Vamos cuidar das famílias em casas. Vamos amar os irmãos nas casas. Levar a verdade e amor mencionada pelo irmão Dídimo nas casas. Vamos fazer com que as coisas aconteçam nas casas. Nas casas. Quando Jesus chegou, desce Zaqueu. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Aonde? Na sua casa. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Realmente, quando a gente vai para as casas, irmãos, aí tem de tudo. Aí na casa tem de tudo. Na casa você sabe quem é pecador, quem está separado, quem está brigado, quem é chato, quem é duro. Aquilo que na árvore não se revela, em cima da árvore não se revela, mas nas casas é possível. E aí foi chamado de pecador. Nós somos pecadores, nós temos os nossos problemas, nós temos as nossas dificuldades. Eu sou um pecador. Se você quiser me conhecer, visita a minha casa. Se você quiser me conhecer, visita o meu grupo familiar. Ali eu já me revelo. Agora um homem espiritual está aqui, pode ser no púlpito aqui falando com vocês. Mas vocês querem um homem espiritual ou vocês querem um pecador normal que precisa se voltar para o Senhor e ganhar o Senhor? Amém? É isso, irmãos. A realidade da vida da igreja é vivida nos grupos familiares e em casas. Eis aqui um homem complexo, de personalidade complexa, um Zaqueu, que não abriu-se para ninguém, que não falou com ninguém, que não abriu seu coração para ninguém. Mas eis um homem ali passando, e Zaqueu então manifesta o desejo de encontrá-lo. E o Senhor reconhece isso e o chama para dentro da casa. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa te tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Pergunto para você, quem falou aqui de defraudamento aqui? De que havia defraudado pessoas, de que havia cometido pecado contra pessoas? Jesus perguntou para ele. Isso é o que o ambiente familiar faz com alguém. As pessoas se abrem sem que nós forcemos muito. As pessoas estão numa casa, elas se abrem, elas começam a dizer: defraudei, errei. Porque eis um ambiente familiar gostoso, de alegria, sem cobrança. Eis um ambiente onde as pessoas estão comendo, elas estão abertas, elas estão desguardadas, elas não estão blindadas, elas não estão ali com uma performance, elas não estão querendo montar uma imagem, elas não querem dizer que eu sou isso, eu sou aquilo. Eis pessoas que elas estão ali exibindo as suas necessidades. Ela chegou e disse: defraudei, Senhor Jesus.
Significa, irmãos, que em ambientes como esse, onde a palavra de Deus está, onde Jesus está, em ambientes pequenos, as pessoas são cuidadas. Elas recebem cuidado, elas recebem luz, elas confessam pecados, elas mudam de vida. Eis um homem aqui que mudou de vida. E certamente houve uma grande multiplicação. Um homem desse multiplica a igreja. Sabe por quê? Porque ele disse que se ele tivesse defraudado alguém, ele iria restituí-lo 4 vezes mais. Significa que aquele sujeito seria procurado por Zaqueu com o seguinte prêmio: qual é o teu bilhete? Quanto eu te defraudei? Defraudou em 2, vou te dar 8. Aí a pessoa pergunta para ele: o que aconteceu contigo, Zaqueu? Eu ganhei Jesus. Aí ele pergunta: onde está Jesus? Na casa. Aí ele vai para lá. Eis uma forma de nós crescermos. Então Jesus lhe disse hoje houve salvação nesta casa, pois que também este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem, ele veio buscar e salvar o perdido. Onde? Numa casa. Por isso, irmãos, tudo que os irmãos estão mencionando aqui, este ambiente nós precisamos lutar por ele. Lutar por ele. Onde que Paulo nos ajuda? Paulo nos ajuda porque ele diz em Efésios capítulo 4, versículo 12, que Deus colocou pastores na igreja. E nas casas nós precisamos ter pastores. E os tais pastores, versículos abaixo, Paulo fez uma menção, não chamou de pastores, ele chamou de juntas de suprimento, juntas de ligação. Ele chamou de juntas. Os tais pastores nada mais são do que as juntas de suprimento, irmãos mais maduros, irmãos que ligam uma coisa na outra, irmãos que ligam Jesus àquela pessoa, a uma necessidade que está ali dentro. Então o apóstolo Paulo dá a dica, ele dá a estrutura. Agora, de onde Paulo tirou isso? De onde Paulo trouxe que é necessário a gente colocar em grupos e ali colocar pessoas que possam cuidar? De onde ele tirou? O irmão Pedro mencionou Êxodo capítulo 18, versículos de 10, alguma coisa lá, onde Moisés naquele dia, ele estava cheio de encargo. Moisés tinha encargo? Tinha um homem maior, de um encargo maior que aquele, você não podia ver. Mas Moisés, ele tinha um coração, mas ele não tinha a estratégia para cuidar das pessoas. Ele tinha um coração, mas ele não tinha a estratégia de cuidar do povo. Por isso, em determinado momento, ele pegou uma cadeira, está dito, ele pega uma cadeira, pega um banco, ele senta, e o encargo é dele: eu vou cuidar dos 2 milhões de pessoas. Amanhecia o dia, ele ficava lá e disse: entra em fila, vamos lá, conta os problemas para mim. E as pessoas começavam a contar os problemas. Só que, às vezes, tem uma pessoa que um problema só já leva um tempão. E aí aquela pessoa tinha que voltar para casa porque não foi cuidado. Era igual fila do INSS. Ou seja, ela quer andar, mas não anda. Às vezes, irmãos, é assim: nós queremos cuidar dos irmãos, mas a fila não consegue andar, porque existe uma dificuldade de cuidar de todos. Então Moisés foi procurado por Jetro, que deu a dica: o que você está fazendo, Moisés? Ele falou: como assim que está fazendo? O que você está fazendo, esse mal que você está fazendo ao povo? Ele chamou isso de mal que ele estava fazendo ao povo. E qual era o mal de Moisés? Um bom coração de cuidar das pessoas sozinho. As pessoas são cuidadas por outros pastores, por outros irmãos que nós temos que encontrar para fazer gerar os grupos familiares. Ele falou, chegou e disse: você vai fazer mal a você e vai fazer mal ao povo e vai fazer mal, por consequência, ao plano de Deus. Então Moisés acolhe a recomendação de Jetro e então começa a procurar aqueles que iriam cuidar dos irmãos em várias esferas: capitães de 1000, capitães de 100, capitães de 50, capitães de 10. E ali o Jetro diz para assim: toda causa grande vem para você, Moisés, e as causas pequenas? E o pequeno Zaqueu? E as causas pequenas? Quem cuida de causa pequena? Geralmente nós queremos cuidar das causas pequenas, mas as causas pequenas são dos irmãos que devem ser trabalhados para cuidar das causas pequenas. Nós cuidamos das causas grandes, nós cuidamos da estrutura, nós cuidamos da palavra, nós cuidamos da igreja, nós cuidamos deste ambiente para que os irmãos sejam cuidados. Essa é a causa grande. Nós cuidamos da verdade, nós cuidamos da visão, nós cuidamos da palavra.
Nós cuidamos de grandes questões. Nós cuidamos de casamentos em bloco, por meio da verdade. Nós cuidamos dos jovens em bloco, por meio da verdade. Nós cuidamos de crianças em bloco, por meio da verdade. Agora, quem irá cuidar deste grupo de pessoas são aqueles que vão tocar nelas no dia a dia. Por isso que Moisés teve que achar as pessoas para cuidar do povo. E para mim, tão difícil quanto receber a orientação foi Moisés parar um pouco e implantar o modelo. Porque ele tinha que achar 2.000 irmãos que eram chefes de 1.000. Depois ele tinha que encontrar mais uma porção de irmãos de pessoas que eram chefes de 100. Depois uma porção de pessoas que eram chefes de 50. E depois uma porção de pessoas que eram chefes de 10. Irmãos, este modelo de cuidado das pessoas não é fácil de implantar. É por isso que requer de nós uma percepção de como que é a coisa, de como nós precisamos correr atrás. Por isso nós precisamos do sentimento de Neemias. Esse aí, quando ele viu que tinha um problema em Jerusalém, que faltava muro e que a cidade tinha sido demolida praticamente, ele chorou, ele lamentou, ele jejuou, e depois que passou por isso, ele chamou os magistrados, chamou os sacerdotes, chamou as pessoas, passou a visão, comunicou a visão, e então ele criou uma comunidade de irmãos, uma comunidade de pessoas que iriam junto com ele implantar essa visão. E é isso que nós estamos fazendo aqui com os irmãos. Nós precisamos, depois de chorar um bocadinho, de lamentar um pouco, nós precisamos firmemente nos comprometermos em cuidar da igreja. Mas não basta cuidar do vinho, tem que cuidar do odre. O odre, se ele não for adequado, o vinho se perde. Odre velho não retém vinho novo, e o vinho novo se perde. E o odre novo, irmãos, é esse ambiente adequado onde as famílias são cuidadas. Amém? Então tudo que o irmão Dídimo comentou, que o César comentou, que o irmão Lin comentou, requer esse ambiente aqui, ó. E aí a gente vai lutar pouco a pouco para que esse ambiente seja uma realidade nas nossas vidas. Aí nós vamos cuidar do Zaqueu, nós vamos multiplicar, nós vamos correr atrás das pessoas.